Um dia antes de me chutarem da empresa, eu estava lá, consertando a máquina de café Três Corações. Não porque fosse minha função, claro que não, mas porque a nova funcionária do RH, a mesma que certa vez mandou o pedido de marmita em cópia para toda a firma, não fazia ideia de como desentupir uma máquina de cápsula. Então lá estava eu, de blazer comprado por R$ 12 na liquidação da Marisa, com 20 anos de experiência profissional nas costas, raspando café colombiano seco de dentro de um cano de plástico, feito um encanador viciado em cafeína. Enquanto eu fazia esse papelão, Gustavo, o novo CEO, desfilava pelo corredor com um fone Bluetooth pendurado na orelha, balançando como se estivesse coordenando ataque aéreo, murmurando frases do tipo: "Podemos ter instalações para lidar com isso?" Nem levantei a cabeça. Se tivesse olhado, talvez tivesse jogado uma cápsula de café no vazio da minha alma e ido embora na hora. Mas não, eu só ajeitei a bendita máquina porque era o que eu sempre fazia, em silêncio, com precisão, sem drama. Eu já era a Natália antes mesmo de existir Slack, antes de briga em telhado virar moda em startup. Era a Natália quando a empresa não passava de 4 mesas enfiadas num canto de shopping, coladas a uma arena de paintball. Naquela época eu fazia de tudo. Administrava o escritório, comprava toner de impressora, cuidava da folha de pagamento, revisava contrato com o fornecedor e, de quebra, ainda dava boas-vindas a cada novato como se fosse filho meu indo para o primeiro dia de aula. E quando me ofereceram opções de ações lá em 2002, eu não ri como os estagiários fazem hoje. Eu li as letras miúdas, assinei com uma caneta Bic e guardei os certificados numa caixa à prova de fogo, junto com o meu passaporte vencido e a ficha odontológica do meu ex-marido. Agora, só um detalhe rápido. Sei que 93% de vocês que escutam essas histórias nunca clicam em inscrever-se. Tudo bem, eu entendo. Compromisso é difícil até para manter a academia, imagina YouTube. Mas se você curte esse tipo de história, uma curtida ou uma inscrição ajuda a gente a continuar cavando essas histórias. Caso contrário, vou ter que começar a cobrar pelo conserto da máquina de café. Enfim, eu nunca vendi uma única ação. A maioria dos outros investidores iniciais já tinha pulado fora na Série B ou quando a firma se mudou para o primeiro escritório decente no centro da cidade. Mas eu segurei. Não por ser genial com investimentos, nada disso. Simplesmente esqueci que aquelas ações existiam, e quando lembrei, já não valiam a pena vender. Mas também não era um lixo, longe disso. Não depois de considerar toda a matemática da diluição, os acordos do conselho e aquela cláusula escondida num e-mail de 2006 que muita gente achou que era spam. Nos últimos anos, tudo mudou. Nova liderança chegou. As pessoas começaram a soltar frases prontas como "avance rápido, interrompa processos legados", sem nem se perguntar por que esses processos existiam, é claro. O Gustavo foi o terceiro CEO em 4 anos. Cabelo lambido, sapato mais engraxado, aquela mistura tóxica de diploma de MBA com zero experiência de verdade. Nas 2 primeiras semanas ele me chamou de Deb, depois de Darla. No fim, parou de me chamar de qualquer coisa, a não ser quando dava problema. Não me surpreendi quando ele deixou de me convidar para as reuniões de estratégia, nem quando transferiu minha equipe para o setor de operações centrais. Também não fiquei surpresa quando ele se apropriou de um fluxo de trabalho que eu tinha criado lá em 2013, que reduziu em 40% o tempo de processamento de fornecedores. O que me pegou de surpresa mesmo foi abrir o informativo interno numa terça-feira de manhã e dar de cara com a manchete Evolução Estratégica, preparando o próximo capítulo. Uma maneira bonitinha de dizer que estávamos sendo vendidos. Uma fusão com Horizonte Investimentos, avaliada em R$ 150 milhões, esperando apenas o aval do conselho e dos acionistas. Dinheiro gordo para o Gustavo e para os amigos dele. Release de imprensa, novo logo, novo slogan cheio de autoajuda, tipo "Empoderando o futuro da nuvem". E eu, nem menção. Nenhum "obrigada pelos 20 anos de sangue e planilha". Só uma notinha escondida no plano de transição. As responsabilidades operacionais serão consolidadas sobre o novo COO.
Foi ali que me caiu a ficha. Eu já tinha saído da empresa, só esqueceram de me avisar. Mas não fiquei com raiva, não naquele momento. Imprimi o boletim, dobrei ao meio e guardei na minha velha caixa à prova de fogo, atrás dos certificados de ações. Algo estava chegando, eu sentia. Só não imaginava o tamanho da cova que eles estavam cavando para tentar me enterrar. Eles chamaram aquilo de bate-papo rápido de alinhamento. Sabe aquele convite de calendário que chega às 4h58 de uma sexta-feira? Pois é. Sem pauta, sem assunto, escrito em fonte minúscula, parecia mais uma DM maldita do Instagram. Quase não fui. Pensei que queriam me mandar buscar balões para o aniversário de alguém, ou que eu fosse a responsável por ressuscitar a impressora do escritório mais uma vez. Mas fui, porque ainda tinha aquele reflexo do bom soldado. Sala de conferências B. Gustavo já estava lá, recostado na cadeira como vilão de novela de baixo orçamento da Netflix. Ao lado dele, a Jenna, do RH, a mesma que conseguiu usar sinergia e vibrações na mesma frase durante um treinamento sobre assédio. Ela segurava uma pasta de papel pardo como se fosse radioativa. Natália, disse o Gustavo, com a falsa simpatia de um negociador de reféns. Agradecemos muito tudo que você fez pela empresa. Sério, 2 décadas. Que jornada incrível! A pasta deslizou pela mesa até mim. Estamos caminhando em uma nova direção, entende? Simplificar as operações. Adotar agilidade. Não é nada pessoal, é apenas evolução. Fiquei quieta. Abri a pasta. Lá estava, texto padrão, carta de rescisão, acordo de confidencialidade, cálculo da rescisão, até um panfleto do plano de saúde cobra. Mas o detalhe estava escondido. Uma renúncia aos direitos dos acionistas, colocada ali como quem esconde alface no meio do hambúrguer. Virei a página. Essa cláusula aqui, apontei sem nem olhar para cima, isso não é padrão. Gustavo deu ombros. O jurídico insiste, saídas limpas geram transições limpas. É só simbólico. E riu, como se fôssemos amigos de faculdade. Essas ações nem vão dar para comprar um almoço depois da fusão. Digamos que estamos te fazendo um favor, um desconto. Jenna riu também, como quem finge que gostou da piada do chefe. Eu olhei para ela, depois para o papel. Já vi muito documento na vida. Adendo de contrato, limite de fornecedor, rescisão de aluguel. Sei quando alguém tenta esconder uma bomba em meio a clichês. Aquilo não era sobre mim. Era sobre o que eles tinham medo que eu ainda tivesse. Precisavam tirar aquilo do papel antes da tinta da fusão secar. Coloquei a caneta na mesa, com calma. Vou precisar de tempo para revisar. Gustavo se inclinou para frente, com aquele olhar de falsa compaixão que ele usava nas reuniões gerais. É claro que precisamos de tudo pronto até segunda-feira. É para manter as coisas tranquilas. Fechei a pasta e empurrei de volta. Ele ficou desconcertado. Parecia que o teleprompter tinha travado. Não vou assinar nada hoje, falei. E prefiro que qualquer comunicação futura passe pelo conselho. Silêncio. Um silêncio esquisito. Jenna congelou no meio de um sorriso. Gustavo olhou para ela, depois para o canto da sala, como quem procura uma ficha com as próximas falas. Você não está contestando os termos. Não estou discutindo nada sobre eles, respondi. Levantei, ajeitei o blazer e saí sem olhar para trás. Sem lágrima, sem discurso dramático, apenas encerrando a cena, como atriz que sai do palco pela esquerda. No estacionamento, o torpor deu lugar a um zumbido baixo, suspeita, instinto. Algo naquela renúncia não cheirava bem. Não era a paranoia jurídica, era desespero disfarçado de formalidade. E desespero sempre deixa rastro. Quando cheguei em casa, não fui atrás de vinho, nem de controle remoto. Fui direto ao armário do corredor. Revirei declarações de imposto, o guarda-chuva quebrado e puxei minha velha caixa à prova de fogo. Não mexia nela havia anos, o fecho ainda estava firme. Dentro, só papel. Papel de verdade, pré-nuvem, pré-Google Drive. Concessões originais de ações, memorandos de acionistas, impressões de e-mails, incluindo um de 2006,
Adendo do Conselho do segundo trimestre, revisão dos direitos de voto. Fiquei sentada, caixa no colo. Algo estava errado. Gustavo queria aquela assinatura mais do que pão quentinho em padaria domingo de manhã. E eu aprendi da forma mais dolorida que, quando um homem como Gustavo diz que algo é apenas simbólico, nunca é simbólico, é vital. E eu ainda tinha a caneta. Não dormi naquela noite, nem de raiva, nem de choque. O que me manteve acordada foram números, porcentagens, direitos de voto, diluição. Minha cabeça mastigava a papelada como cachorro com osso, lenta, focada, implacável. Às 6 da manhã, a sala estava tomada de pastas de papel pardo, o cheiro de toner antigo impregnando o ar como se fosse perfume. Eu com uma camisa de flanela e meias herdadas do meu ex-marido, com a frase "campeão do esforço mínimo". Ironia ou profecia dependia da iluminação. Quanto a mim, nunca vendi, nunca acenei, nunca transferi. Apenas segurei em silêncio por 20 anos. Peguei um caderninho e comecei a rabiscar umas contas. Minha porcentagem não era gigante, mas depois de considerar a diluição das ações já vendidas, as procurações vencidas e o fato de que eu ainda estava oficialmente listada como classe legado, consegui atingir o limite. Não como majoritária, mas como um verdadeiro corta-fogo, o tipo de acionista capaz de travar qualquer jogada. De acordo com aquela cláusula empoeirada do acordo, eu tinha poder de veto em qualquer transação corporativa relevante, fusão, aquisição ou liquidação. Bastava que minha porcentagem de votos, sozinha ou em conjunto, superasse a tal classe de piso definida lá em 2006. Conferi 3 vezes. Os números estavam meio cambaleando, mas fechavam. E encostei-me na cadeira, com o coração acelerado. Gustavo não estava só tentando cortar custos, ele queria era eliminar um obstáculo. Eu. Ele sabia, ou alguém no esquema sabia, que eu era um problema para a fusão. Foi por isso que enfiaram uma cláusula escondida no acordo de confidencialidade. Foi por isso que a moça do jurídico quase passou mal quando eu devolvi o documento sem assinar. Eles precisavam que eu abrisse mão dos meus direitos, porque sem isso o negócio travava. E aí veio o sorriso largo do Gustavo. Chamou minhas ações de papel sem valor, rindo com aquele entusiasmo exagerado de quem tenta vender geladeira para esquimó. Só que ele sabia que não era bem assim. Levantei, fui até a janela e vi o cachorro do vizinho fazendo cocô bem no meio das minhas roseiras. Pela primeira vez, não liguei. A traição doía. Não porque eu esperasse lealdade, afinal, no mundo corporativo ninguém é santo, mas porque eles nem se davam ao trabalho de inventar uma mentira convincente. Depois de 20 anos, eu tinha virado um passivo contábil, algo para ser apagado com facilidade jurídica e uma indenização barata. Pensaram que eu assinaria e sumiria. Só esqueceram com quem estavam lidando. Eu não era mais a assistente que fazia café. Eu era a acionista que eles não podiam ignorar. Na segunda-feira, 9h03 da manhã, chegou o primeiro e-mail. Lembrete gentil sobre a revisão do pacote de saída. Gentil? Só se fosse na casa da sogra. RH resumindo minha transição de experiência e anexando o mesmo termo que já tinha recusado pessoalmente. Deletei. Às 11h47 veio outro, agora do setor jurídico, assinado por um tal de Josias Martins. Nunca tinha visto a cara dele. O e-mail era maior, menos emojis, mais ameaça. Dizia que minha demora podia atrapalhar ações corporativas pendentes. Tradução? Assina logo, senão vamos encher o saco. Ignorei também. Na terça-feira, o próprio Gustavo ligou. Sem e-mail, sem recado, só ligação direta. O celular acendeu justo na hora em que eu esquentava o resto do bolo de carne no micro-ondas. Pensei em deixar tocar,
mas decidi ouvir como ele se comportava nervoso. Natália, disse ele com entusiasmo falso. Só queria dar um toque. Acho que rolou uma confusão com os documentos. Confusão nenhuma, respondi, cortando o bolo. Silêncio. Bom, eu entendo, transições são complicadas, mas prolongar isso não ajuda ninguém, especialmente você. Não seria bom transformar isso em um problema jurídico? O tom dele baixou um pouco. Era como oferecer a mão enquanto escondia a faca. Não estou enrolando, Gustavo. Estou apenas revisando com calma. Ele soltou uma risada forçada. Vamos lá, Natália. Não é como se essas ações ainda tivessem algum valor. Deixei a pausa no ar. Silêncio faz gente como o Gustavo suar mais do que grito. Ele se apressou. Se você quiser se poupar de dor de cabeça judicial, é melhor resolver logo. Não compensa queimar pontes, certo? E desligou. Depois ainda mandou mensagem. Vamos ser adultos, não estrague um bom legado com teimosia. Bloqueei o número. Na quarta-feira, já estavam em campanha de difamação. Um ex-colega me mandou print do Slack interno. Gente perguntando o que eu fazia o dia inteiro. Outros especulando que eu tinha sido demitida por desalinhamento de desempenho. O famoso código do RH para precisávamos mandar embora, mas não inventamos motivo decente. O pior foi quando alguém escreveu que eu era robótica, porque não chorei ao sair. Engraçado, se eu tivesse chorado, diriam que eu era instável. Se tivesse gritado, que era amarga. Se ficasse calma, fria demais. A única jogada vencedora era o silêncio. Então, fiquei calada, exceto com uma pessoa. Na quarta-feira de manhã, subi para um escritório meio escondido, acima de uma lavanderia no centro de São Paulo. Sentei-me diante da advogada Neuza, uma mulher de 50 e poucos anos, olhar afiado e língua ainda mais cortante. O escritório dela cheirava a madeira antiga e vingança guardada a 7 chaves. Entreguei a pasta. Ela folheou, deu um leve sorriso e disse: Eles estão ferrados. E pronto, sem discursos longos, sem teatrinho, apenas a confiança de quem sabe a briga que está comprando. Não faça nada até eu mandar, completou Neuza. Eles vão entrar em pânico primeiro. E entraram. Na sexta-feira chegou outro e-mail do jurídico, dessa vez bem mais agressivo. Alegavam que minha omissão poderia ser interpretada como má-fé e que eu talvez estivesse violando obrigações contratuais. Neuza mesma redigiu a resposta. 2 linhas secas. A senhora Natália Lima não abriu mão de nenhum direito. Comunicações futuras devem ser direcionadas ao conselho. E pronto. Disparamos a resposta e ficamos esperando. Enquanto isso, Gustavo e seu grupinho de puxa-sacos deviam estar roendo as unhas até o sabugo. Eu conseguia imaginar a cena. Ele andando de um lado para o outro naquele escritório de vidro chique, atualizando a caixa de entrada a cada 30 segundos e se perguntando como a mulher que antes carregava resma de papel, agora parecia com uma advogada de pulso firme e provas na manga. Eles ainda não faziam ideia do que eu sabia. Aquela cláusula empoeirada do acordo de acionistas não era detalhe técnico, era um fusível, e Gustavo tinha acabado de acender com a própria arrogância. O primeiro sinal de encrenca não veio de nenhum figurão engravatado, mas de alguém que eles nem se preocuparam em intimidar. Uma garota de 20 e poucos anos, advogada júnior da empresa compradora, soterrada em planilhas que mais pareciam lista telefônica da década de 90. O nome dela era Harper, e ela tinha aquele tipo de ansiedade minuciosa, que faz advogado novato se esgotar antes dos 30, mas também tropeçar em ouro no meio do trabalho chato. Harper era responsável pela revisão do livro Razão dos Acionistas, serviço ingrato, repetitivo, que normalmente ninguém olha com carinho, a não ser quando um advogado manda conferir cada vírgula. E foi aí que ela percebeu o problema, por volta das 11h15 de uma quinta-feira.
No meio de tanta tabela de capitalização e cruzamento de contratos, ela encontrou um obstáculo. Um certo Natália Lima E. aparecia listada como acionista classe A, com privilégios de legado, mas sem procuração arquivada, sem renúncia assinada, sem consentimento. E os documentos de fusão, já na 8ª versão, simplesmente presumiam que esse consentimento unânime havia sido dado. Harper revisou 2 vezes, depois 3. Em seguida, mostrou ao chefe direto, que mandou levar aquilo ao conselho sênior responsável pelo caso. Por volta das 3 da tarde, a coisa azedou de vez. O conselho principal da empresa compradora entrou em teleconferência com Gustavo, o CFO, o diretor jurídico interno e ainda um advogado externo desses que cobram por hora e falam como se o fone Bluetooth fosse parte do corpo. Fiel ao estilo enrolador, Gustavo descartou o assunto de cara. "Ah, a Natália", disse, provavelmente com aquela risada falsa que usava em reunião. "Velha guarda, já foi desligada. As ações dela viraram pó. Temos até a papelada da saída." Só que ainda não tinham processado nada. Foi então que o jurídico da compradora entrou com a PAN na mão. "Estou olhando para os registros agora", disse o diretor em tom seco. "Não há renúncia, não há procuração, nada que anule os direitos dela como classe de acionista." Silêncio. O CFO, que vivia bebendo água daquelas garrafinhas caras como se fosse pelicano nervoso, parou na hora. "O que isso significa?" perguntou, engolindo seco. A resposta não veio de Gustavo, mas da própria equipe da compradora. Significa que todo o memorando de negociação, as premissas de avaliação e o cronograma de fechamento dependem de uma acionista que ainda tem poder de veto legal sobre essa fusão, e ela não assinou nada. Gustavo tentou rir, mas foi aquele riso preso, meio sufocado, típico de homem que acabou de pisar em lama sem saber a profundidade. "Ela não sabe o que tem", arriscou. "Talvez saiba", respondeu o CFO sem convicção. Gustavo insistiu. "Mesmo que saiba, ela não vai usar. Não é do tipo." Era quieta, estranhamente quieta, provavelmente até envergonhada. Fez aquela pose de executivo confiante e arrematou. "Gente assim não tem influência, só tem reclamação guardada." Mas nem ele acreditou no que estava dizendo, porque eu estava quieta sim, quieta demais. Sem ameaças, sem e-mails nervosos, sem textão no LinkedIn sobre cultura tóxica ou a minha verdade, apenas silêncio. E nada assusta mais um homem como o Gustavo do que uma mulher que não grita. Apenas papelada. Na sexta-feira, o diretor financeiro já começava a suar como se estivesse correndo atrás de ônibus. Ele pediu uma atualização reservada ao jurídico, que confirmou que Natália Lima ainda tinha um pouco acima do limite de veto, segundo a bendita emenda de 2006. Tentaram catar brechas como quem procura moedinha caída no sofá. Talvez a cláusula tivesse caducado. Talvez as ações dela tivessem sido diluídas e virado pó. Talvez conseguissem pichar uma votação às pressas e emendar retroativamente. Nada deu certo. A cláusula ainda estava firme e forte. O bloco de voto dela seguia intacto. A recusa em assinar não era um atraso, era uma pistola carregada em cima da mesa da diretoria, e ela nem sequer tinha puxado o gatilho. Neuza, minha advogada, me mandou uma mensagem naquele dia. "Eles estão se debatendo. Não abre a boca." Então, fiquei na minha. Reguei minhas plantas, dei uma caminhada, comprei uma pilha nova de pastas porque as minhas estavam desfiando nos cantos e até reorganizei a gaveta de tranqueiras da cozinha. Enquanto isso, Gustavo andava de um lado para o outro entre salas de reunião e diretores financeiros, cancelando até o joguinho de golfe para rever cláusula de voto dos tempos de governo Bush. Agora, nada de e-mails cordiais, nada de lembrete fofinho, só pânico puro correndo nas veias daquela fusão caríssima. Eu não tinha movido um dedo, mas o pavio que deixei eles acenderem já estava quase virando dinamite.
A prova veio com um e-mail que chegou na minha caixa às 6h12 da manhã de segunda-feira, como se o Gustavo achasse que atacar cedo fosse me pegar de calça curta. Assunto? Esclarecimento e oportunidade de encerramento. Dava para sentir o cheiro do fracasso pelo monitor. Ele começou com aquele tom de falsa cordialidade. Espero que esta mensagem o encontre bem neste momento de transição. Parecia condolência de velório de hamster. Logo veio o chororô corporativo. Estamos surpresos e decepcionados com sua falta de engajamento. É importante que todos hajamos pelo bem da empresa. E aí veio a ameaça velada. Poderiam haver consequências por eu negar consentimento de forma obstrutiva. Essa foi a palavra que ele conseguiu. Obstrutiva. Depois de 20 anos de casa, depois de eu ter ajudado a erguer metade dos processos que eles ainda usavam, o Gustavo me reduziu a um quebra-molas e fechou o e-mail com pérola. Vamos resolver isso de forma amigável e profissional, antes que sejamos forçados a considerar uma ação mais formal. Ou seja, quis me intimidar com a possibilidade de eu gastar com advogado, como se eu já não tivesse contratado alguém que engolia advogado no café da manhã e arrotava a fatura na sobremesa. Não respondi. Quer dizer, respondi do meu jeito. A mensagem da Neuza tinha 5 palavras certeiras. Nosso cliente se recusa a responder. Na mesma tarde, o diretor financeiro tentou outra jogada. Ligou direto para Neuza, fingindo casualidade e ignorando completamente a minha existência. Coisa típica de homem desesperado. Começou dizendo que queria manter tudo limpo. Logo depois, veio com uma proposta que chamou de bônus de transição de consultoria. Tradução: pega o dinheiro e desaparece. Era até generoso, 6 dígitos, um valor que muita gente aceitaria só para fugir da encrenca. A Neuza deixou no viva voz para eu ouvir. A senhora Lima pode simplesmente assinar a isenção atualizada, aceita o bônus e segue em frente de forma construtiva, disse ele achando que estava abafando. A Neuza riu com aquele jeitinho de quem vê criança tentando abrir porta com garfo de plástico. Deixe-me ser clara, minha cliente não aceita suborno. Ela não está aqui para facilitar nada. Está aqui para garantir que seus direitos sejam respeitados. A cada frase, dava para sentir o diretor financeiro recalculando em tempo real. E como não tinha mais saída, apelou para a chantagem emocional. A Natália sempre apoiou a empresa. Esse também é o legado dela, não é? Peguei o telefone só para soltar. Diz a ele que eu apoio a empresa, não os palhaços que chegaram atrasados e acham que podem reescrever o roteiro. Clique. Naquela noite, o RH mandou uma versão final da documentação de desligamento com uma tarja vermelha gritando em cima. Última oferta, expira em 48 horas. Nunca receberam resposta. Não era sobre dinheiro. Era sobre me tratarem como uma engrenagem descartável numa máquina que eu ajudei a construir com fita adesiva e café frio. Sobre ver gente como o Gustavo mijando na fundação e chamando isso de inovação. Sobre tentarem me apagar só porque eu não sorria demais, não gritava em reunião e não repassava os e-mails motivacionais que iam direto para a lixeira. Voltei para os meus arquivos. Afiei meus recibos como quem afia a faca na cozinha. Na cláusula de 2006, tinha uma linha bem clara. Consentimento de acionista era intransferível e irrevogável, a não ser que fosse dispensado por escrito. Eles acharam que poderiam me comprar, me assustar ou me enrolar, mas eu não estava à venda. Nem agora, nem nunca. Podiam balançar a fusão deles como cenoura na frente da Horizonte Investimentos. Podiam deixar o Gustavo ensaiar discursos sobre iate de luxo. Podiam obrigar o diretor financeiro a rabiscar planilhas como se números fossem oração. O tempo estava correndo e a única assinatura que realmente importava não era a deles. A reunião de emergência foi marcada para quinta-feira, às 9 em ponto. O título do convite era burocrático, revisão e resolução de item para acionistas, mas todo mundo naquela sala sabia bem o que aquilo queria dizer. Queria dizer eu. Dessa vez, reservaram a sala de conferências chique.
aquela com vista para o horizonte da cidade e a mesa comprida de nogueira que sempre exalava um leve cheiro de graxa de limão misturado com promessas quebradas. Gustavo já estava sentado na cabeceira, tentando passar ares de veterano, mas parecia mais alguém tentando esconder o pânico atrás de um sorriso amarelo. O diretor financeiro se ajeitava à direita, folheando uma agenda impressa que, com toda sinceridade, duvido que entendesse uma linha. Do lado esquerdo estava a equipe jurídica da empresa, toda emburrada e carregando seus MacBooks como se fossem escudos. Na outra ponta, 2 executivos da compradora, impassíveis, com aquela cara mista de aborrecimento e diversão. Pontualmente, às 8h59, a porta se abriu. Entrei primeiro, sem pausa dramática, sem música de vitória, apenas o som dos saltos contra a madeira e uma expressão neutra talhada no rosto como granito. Atrás de mim vinha a Neuza, calma, centrada, de terno escuro e aquele sorriso irônico que só aparece quando alguém está prestes a aprender uma lição que vai doer no bolso. Não cumprimentei ninguém, não me sentei, nem cheguei a olhar nos olhos de Gustavo. A Neuza caminhou até os representantes da empresa adquirente, tirou da pasta uma única pasta preta e colocou diante deles, sem falar. Lá dentro estavam registros cronológicos meticulosos, minhas concessões de ações originais de 2002 até 2007, atas de assembleia reconhecendo a classe de acionista, a cláusula completa de 2006 com alterações autenticadas e prova de que minha participação ultrapassava o limite de veto. Nenhuma renúncia, nenhuma procuração, nada que tirasse meu direito. Gustavo pigarreou 2 vezes, engolindo seco, antes de soltar. Isso parece desnecessário? Estamos aqui para esclarecer, não para complicar. Um dos engravatados da empresa folheou cada página com calma. Parou no meio, levantou os olhos para a Neuza e perguntou: "Isso é tudo?" Ela assentiu uma vez. Tudo o que importa. O silêncio que veio em seguida não foi constrangedor, foi cirúrgico. Eu podia sentir o ar sendo sugado da sala enquanto todos percebiam que aquilo não era mais uma negociação. Era um acerto de contas. O conselho sênior da empresa adquirente se inclinou para Gustavo e disparou. Por que isso não estava na sala de dados? A voz dele falhou, tropeçando nas próprias palavras. Nós presumimos que ela não fosse um fator. As ações, ela não está mais empregada. Nós a demitimos. Não, cortei, fria como gelo. Ela não é funcionária. Ela é acionista. Você a destituiu de crachá, não de poder. O diretor financeiro, de repente, achou algo fascinante para encarar no colo. A consultora jurídica interna começou a folhear suas anotações freneticamente, como se fosse possível encontrar um universo paralelo escondido entre rabiscos. Mas, mesmo assim, Gustavo tentou se agarrar ao último fiapo. Podemos contornar isso, sempre há uma brecha. Um dos representantes da Horizonte Investimentos foi categórico. Não há. Vocês disseram que tinham consentimento unânime de todos os acionistas originais. Não tem. Isso é deturpação material. E assim, o poder mudou de lugar. Não houve discurso, não houve pose de vitória, apenas o silêncio de quem voltou dos mortos com um arquivo na mão. Todos os olhares estavam em mim. Depois de meses sendo apagada, diminuída, ignorada, tratada como detalhe de rodapé, agora me encaravam como se eu fosse radioativa. E eu não disse nada. Não precisava. Meus documentos falavam alto. Meu silêncio não era fraqueza, era estratégia. Cada e-mail ignorado, cada sorriso forçado no corredor, cada vez que o Gustavo fingia esquecer meu nome e me chamava de Débora em vez de Natália, tudo eu deixei acumular como lenha. E agora, o fósforo estava aceso. A Horizonte Investimentos fechou a pasta lentamente, como quem segura uma bomba prestes a explodir. O gerente-geral foi direto. O negócio está congelado. Congelado. A palavra bateu na sala como um martelo de juiz. O rosto do Gustavo se contraiu.
O diretor financeiro esfregou a têmpora, já enxaquecado. Um dos conselheiros deixou escapar o suspiro mais pesado que eu já ouvi no mundo corporativo. E olha que o pessoal é bom de fingir. Virei-me para a janela. A vista era a mesma: vidro, aço, ambição. Mas dessa vez eu vi como realmente era. Frágil. Eles tentaram me apagar. Só esqueceram de um detalhe: ninguém apaga aquilo que não controla. A reunião só foi retomada 1 hora depois, mas o clima na sala tinha virado de ponta cabeça, igual queda brusca de pressão antes de uma tempestade de verão em São Paulo. Não tinha mais aquele ar de startupeiro visionário, cheio de sorrisos confiantes, termos em inglês jogados ao vento e promessas de sinergias revolucionárias. Agora era só um monte de gente com cara amassada, anotações espalhadas e um relógio fazendo tic-tac como um metrônomo de tortura, lembrando que a implosão estava na porta. Na cabeceira da mesa estava de pé a doutora Eliane Rodrigues, consultora jurídica da empresa compradora, uma mulher elegante, com maçãs do rosto tão afiadas que pareciam capazes de cortar qualquer ambição. Segurava minha pasta preta como se fosse um dossiê explosivo, e de certo modo era mesmo. Concluímos nossa análise do status de acionista da senhora Natália Lima, disse ela, com uma voz calma e implacável, firme como granito. Todos levantaram os olhos. Ela detém 3,14% da classe atual de ações não contestadas. De acordo com a emenda de acionistas de 2006, qualquer grupo que atinja ou ultrapasse 2,75% possui poder de veto sobre transações corporativas relevantes, incluindo fusões. Fechou a pasta com um estalo seco, desses que ecoam. A senhora Lima não renunciou a esse direito, portanto, esta fusão não pode seguir sem o seu consentimento por escrito. A sala mergulhou em silêncio, mas não era aquele silêncio estratégico de reunião tensa. Era o tipo de silêncio quando acaba a luz e todo mundo segura o fôlego achando que pode ser assalto. Gustavo tossiu no punho, se inclinou para frente como quem está prestes a blefar numa mesa de truco e disse: "Tá, mas olha, ela foi demitida. Não faz mais parte da empresa. É residual." Residual. Ele falou essa palavra como se eu fosse sujeira de tapete que esqueceram de aspirar antes da visita da sogra. Doutora Eliane nem piscou. Ela não é funcionária, é acionista. Essa diferença é crucial. Mas ela não está mais alinhada com a nossa visão, insistiu Gustavo, suando. Como é que vamos deixar um acionista ultrapassado travar um negócio de 150 milhões de reais? O CFO desviou o olhar como quem não conhece a criatura. A advogada fez uma pausa, mirou nele e soltou a frase que cortou Gustavo ao meio. Vocês a tornaram mais poderosa quando a demitiram. Não levantou a voz, não fez cena. Foi só como um bisturi entrando entre as costelas. Vocês deram esse poder a ela. Quase sorri. Quase. Peraí, mas... disse Gustavo, olhando ao redor como quem percebeu que o alarme de incêndio não era simulação. Tá me dizendo que ela pode segurar esse acordo como refém, porque a gente deixou ela aí? Sim, respondeu a doutora Eliane sem pestanejar. O outro executivo de aquisições, um sujeito grisalho de terno azul marinho, que até então parecia estátua de museu, finalmente se inclinou para frente e disse: "Confiamos na sua diligência. Você bagunçou a tabela de capitalização. Isso não é apenas um erro de processo, é uma quebra de confiança." Gustavo abriu a boca, mas nada saiu. Por um instante achei que ele fosse chorar, não de remorso, claro, mas porque a matemática tinha acabado de engolir o bônus dele de 7 dígitos. A fusão que deveria transformá-lo num semideus do universo da tecnologia agora dependia de uma mulher cujo nome ele mal conseguia lembrar no trimestre passado. Dana, gaguejou, me olhando pela primeira vez em meses. Vamos lá, você não vai querer estragar tudo. Seja razoável. Olhei direto para ele. Defina razoável, Gustavo.
porque eu lembro de ter sido bem razoável quando pedi para participar das últimas 3 reuniões de operações e você disse que a sala estava lotada. Também fui razoável quando você realocou minha equipe inteira para aquele perfil ambulante do LinkedIn de paletó. Até fui razoável quando você me chamou de Débora na frente do conselho. Ele se encolheu como criança, flagrada com a mão no pote de biscoito. Você me tratou como se eu não existisse, Gustavo. Pois bem, agora não existo. Não na sua estrutura, não na sua hierarquia, mas na mesa de capitalização estou bem viva. O presidente do conselho, que estava em silêncio absoluto até então, finalmente abriu a boca. O que a senhora quer, senhora Natália Lima? Não era ironia, era respeito. Olhei para a pilha de papéis que Neuza colocou na minha frente. Estavam intactos, nem folheei. A ironia me fez até sorrir por dentro. Construíram um império em cima da pressa, da disrupção, mas bastou uma cláusula esquecida e uma mulher invisível para travar tudo. Eu não precisava de vingança, já tinha algo mais poderoso: influência. E eles me entregaram isso de bandeja quando acharam que silêncio era rendição, quando confundiram exclusão com fraqueza e quando deixaram um homem como Gustavo guiar o navio direto para o iceberg do próprio ego. A bomba não estava caindo agora, ela já vinha armada fazia meses e era hora de negociar os termos. Não respondi de imediato. Quando o presidente do conselho repetiu a pergunta, metade da sala se inclinou para frente como se eu fosse pedir algo absurdo, vingativo, quase teatral. Talvez Gustavo tenha imaginado que eu exigiria a vaga de estacionamento dele, ou que fosse querer ser nomeada presidente honorária dos post-its. Mas não, eu não estava ali para humilhar ninguém. Estava ali para corrigir o registro com precisão de bisturi, não com marreta. Neuza deslizou um memorando de uma página única sobre a mesa. Meus termos, escritos de forma simples, sem floreios, sem juridiquês enfeitado. Primeiro, uma reestruturação dos pagamentos, separando uma fatia justa para os acionistas antigos, aqueles que seguraram as pontas nos anos difíceis e não venderam tudo em troca de latte e mesa de ping-pong. Não era só por mim, havia outros que ainda tinham pele no jogo. Se a empresa ia renascer sob a batuta da Horizonte Investimentos, que fosse sem apagar os seus alicerces. Segundo, e cancelamento imediato do paraquedas dourado de Gustavo. Sem bônus, sem pacotinho de saída, sem remuneração extra para consultoria pós-fusão. Ele podia sair com a sua mesa e, no máximo, levar aquela caneca brega com frase motivacional. Terceiro, um comunicado formal do Conselho reconhecendo minhas contribuições e deixando claro que minha saída não foi por desempenho, disciplina ou escolha pessoal. Assim ninguém poderia reescrever a narrativa depois com um microfone mais alto e memória seletiva. A sala ficou em silêncio. Uma respiração entrecortada escapou de alguém, como se fosse risada, mas saiu engasgada. Isso é extorsão, murmurou Gustavo. Você está chantageando a própria empresa. Não, disse Neuza, juntando os dedos. Ela está negociando como acionista. Você mesmo deixou clara essa diferença, lembra? O rosto de Gustavo ficou vermelho, tipo o atolamento de impressora no meio da correria. De jeito nenhum. Você está me pedindo para me jogar na frente do ônibus? Ninguém pediu para você ficar na rua, Gustavo, retruquei. O presidente do conselho leu o memorando, entregou aos representantes da empresa compradora. O mais velho analisou, virou-se para o colega e disse: "Isso é viável." Gustavo explodiu. "Vocês não podem aceitar isso. Ela está sequestrando o negócio." "Ela está defendendo a participação dela", disse o CFO, ainda com os olhos no papel. "Você é que deveria ter feito sua lição de casa." Gustavo se levantou com as palmas das mãos espalmadas na mesa. "Vocês sabem o precedente que isso abre? Estamos permitindo que uma ex-diretora de operações reescreva os termos de uma transação de 150 milhões de reais? O CFO se recostou na cadeira, olhou para ele como quem encara alguém perguntando para onde o sol se põe e disse: "É isso ou nada?"
Dava quase para ouvir a dobradiça do ego de Gustavo se quebrando ali mesmo. Ele me olhou como se eu fosse um fantasma. Não, pior, como se eu fosse uma falha no sistema, daquelas que insistem em não ser corrigidas. Eu não sorri, não mexi um músculo. Apenas o encarei com a mesma neutralidade que usei em todas as festas de aniversário do escritório, nos ridículos exercícios de team building, nas sessões de feedback onde ele trocava processo por frases de coach. A gerente-geral da empresa adquirente bateu a caneta na mesa. Vamos prosseguir com essas revisões. E assim, em um piscar de olhos, estava decidido. Neuza me entregou a nova cópia do formulário de aprovação da fusão, agora com a cláusula de remuneração legada inserida, o bônus de Gustavo riscado e o adendo oficial do conselho limpando o meu histórico. Assinei. Uma assinatura limpa, firme. Levantei, peguei minha pasta, ajeitei o casaco e, antes de sair, olhei nos olhos de Gustavo e disse quase sussurrando: "Boa sorte para sacar seu bônus, Gustavo." O rosto dele saiu da cor. Saí sem alarde, sem aplausos, sem aceno triunfal. Não precisava de validação. Eu tinha meus termos, eu tinha a minha dignidade e tinha a única coisa que ninguém ali poderia me tomar: a prova de que eu nunca fui apenas uma funcionária. Eu era o cofre à prova de fogo sobre o qual eles ergueram a empresa e esqueceram que existia até eu decidir abri-lo. Muito obrigada, lendas dos velhos tempos de escritório. Inscreva-se para manter o caos vivo. Seu ex-chefe está tremendo nos mocassins.